A ira do Senhor, a ira de Deus, um tema que não é tão explorado, não é tão mencionado, porque, assim como foi a semana passada, nós passamos uma semana refletindo sobre isso, né? Porque é real, a ira de Deus é real. As igrejas falam muito das misericórdias, hoje nós vamos falar das misericórdias. Mas geralmente só se fala da misericórdia, geralmente só se falam das coisas que são agradáveis de se falar e de se ouvir. Falar sobre a ira, falar sobre julgamento, é algo difícil, é duro. Então, a semana passada nós aprendemos um pouquinho sobre a ira de Deus. Que a ira de Deus, na vida daquele que se esconde em Cristo Jesus, a ira que era para nós é desviada, né? Salmos 78 vai dizer isso, que a ira é desviada para o Senhor. Então, a ira que está sobre a ira que deveria vir sobre a nossa vida, nós que optamos, nós que escolhemos o Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, essa ira que era sobre a gente, Jesus levou. Né? Isso nós aprendemos a semana passada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Que a cada momento nós temos a oportunidade, a cada novo dia, a cada novo amanhecer, nós temos a oportunidade de experimentarmos, de vivenciarmos as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Vou ler apenas os versículos 4 e 5 que diz: Cantai louvores ao Senhor, vós que sois os seus santos, e louvai o seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo, mas a alegria vem pela manhã. Fala conosco, Jesus, através da sua palavra. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e que nós possamos entender que só o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor é misericordioso. Fala conosco. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Como nós vimos então semana passada, a justiça de Deus, vocês sabem o símbolo da justiça, né? Que nós vemos é uma balancinha. Só que a balança do homem é uma balança complicada, né? Porque sempre vai pender para um lado ou para o outro. Essa é a justiça do homem, né? Tá lá a justiça rolando, mas se o corrupto der um pouquinho a mais, a balança vai pender para cá, não é isso? E assim vai mas a justiça de Deus não é assim. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em derramar sobre nós as suas bênçãos, a sua misericórdia, né? Isso é fato, nós sabemos disso. Mas a balança da justiça de Deus, ela é justa. O salário do pecado é a morte. Então, não tem jeito. De um lado, o pecado, a consequência é a morte. E querendo ou não, aquele que não crê em Cristo já está condenado. João vai dizer isso, já está condenado. Na outra ponta nós vamos ter Jesus Cristo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós vamos ver a consequência, mas nós vamos ver também a chance, a opção de você escapar desse juízo. Então nós temos os dois lados da balança. O julgamento. Ambos são julgamentos, mas um julgamento para a condenação e um para a salvação. Então, você escolhe, né? O ser humano que escolhe, ou céu ou inferno. Às vezes nós pensamos que é simples assim, mas não é. Se nós pensarmos no inferno, nós vamos ver que é algo complicado, e nós vamos falar em breve sobre o inferno, que é um outro tema que não se fala. Mas vamos falar hoje das misericórdias do Senhor, né? Como eu disse aqui, existe a balança de Deus. A ira está lá para julgamento, todos passaremos pelo julgamento, mas os que estão em Cristo Jesus, esses não estão sofrendo as consequências da ira de Deus sobre os nossos pecados, porque Jesus já levou sobre si. A semana passada nós aprendemos que Cristo satisfez nele próprio a ira, a nossa ira, né? Deus então satisfez a sua ira em Jesus Cristo. Agora nós vamos continuar nesse texto, olhar a outra face da moeda, quando nós vamos lembrar que aqui, nesse texto, Davi pecou. Davi teve vários pecados, ainda bem que foi só ele, né, gente?
Só Davi pecou, aqui ninguém pecou, né? Tá tudo certo. Seus pecadores, vocês concordam com isso, né? Miseráveis pecadores. Só Davi pegou. O irmão Paulo está ali com a Eliana hoje, Deus abençoe. Você viu que vocês estão no lugar onde ninguém peca. Nós estamos aqui apontando para Davi, mas aqui ninguém pecou. Então, nós vamos ver que o censo lá, o contexto desse salmo está lá em 1 Crônicas 21. O que levou Davi a fazer o censo que desagradou a Deus? Davi, após várias batalhas, várias vitórias sobre os filisteus, sobre os inimigos do povo de Deus, vamos recapitular. Ele para com o seu povo e ele vê que o seu exército era muito grande, que ele era o cara, olha a arrogância, olha o orgulho. E ele pede para Joabe, seu oficial lá, Joabe vai lá e conta qual o tamanho do meu exército, que eu quero saber, porque eu sou demais. Joabe ainda fala, né? Não, rei, calma aí, segura um pouco, não vamos fazer isso, porque nós dependemos do Senhor, as nossas vitórias vêm de Deus. Nós não precisamos saber, a nossa segurança não está nesse exército. Não, quem manda aqui sou eu. Então Joabe foi lá e contou. 1.100.000 soldados, certo? Está lá em 1 Crônicas 21. Só que isso desagradou a Deus. Aí eu fico a pensar no nosso dia a dia, quantas vezes, quantas coisas nós vamos viver ou praticar no nosso dia a dia, coisas que têm desagradado a Deus, que nos faz réu digno de condenação. Já fizeram essa autoanálise? Erramos, falhamos muitas vezes durante o dia, mas qual a diferença daquele que tem uma vida com Cristo para aquele que não tem uma vida com Cristo? Quando nós erramos, primeiro, não erramos por vontade própria, e se erramos, automaticamente nos entristecemos e nos arrependemos, porque sabemos que o pecado entristece o Espírito Santo de Deus. Esse é um ponto. Então nós vamos ver que nós sempre queremos o recomeço, nós sempre queremos o toque do Senhor sobre as nossas vidas quando nós falhamos, porque nós não nos agradamos em viver na prática do pecado. Então nós nos voltamos ao Senhor e pedimos o seu auxílio, pedimos a sua ajuda, porque há uma nova oportunidade, há um recomeço. Então esse texto, ele vem nos mostrar isso, vem nos mostrar que as misericórdias do Senhor são superabundantes. Nós não precisamos temer a ira do Senhor, porque as suas misericórdias estão disponíveis. O salmista diz, Davi vai dizer, que são infindáveis, são grandes, não tem fim. Olha que maravilha é isso. Somos merecedores do julgamento, nós somos merecedores da ira, mas, por causa de Jesus Cristo, nós temos a certeza da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E as misericórdias do Senhor são infindáveis. Davi fez algo que trouxe para ele e para outros uma grave consequência. Aliás, gravíssima consequência. Se nós vermos o texto lá em 21:14 de 1 Crônicas, nós vamos ver que 70.000 homens morreram por causa do pecado, por causa de Davi, diretamente por causa de Davi. Se Davi não tivesse levantado esse censo, se Davi não tivesse sido orgulhoso, arrogante, essas 70.000 vidas teriam sido poupadas. Mas, como eu disse, a justiça de Deus, ela é muito equilibrada. Davi, ele percebeu que pisou na bola, ele se arrepende. Ele volta atrás, eu pequei, a culpa é minha. Só que Deus é justo. E as consequências do pecado é a morte. Você vai ter que pagar esse preço, de uma forma ou de outra, você vai pagar. E nós vamos ver então que Deus dá uma lição muito grande para Davi. Deus dá uma lição muito grande para o povo de Israel. E Deus está nos dando uma lição nesta manhã. 1 Crônicas 21, de 8 a 13, diz assim: Davi disse a Deus, pequei gravemente no que fiz, mas agora peço-te que me perdoes
o pecado do teu servo, pois fui muito irresponsável no que fiz. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. E Gade foi a Davi e disse assim: o Senhor está te dizendo, escolhe o que quiseres. 3 anos de fome, 3 meses de fuga diante dos teus adversários, com a espada dos teus inimigos no teu encalço, ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo uma destruição por todo o território de Israel. Decide agora, para que eu responda àquele que me enviou. E Davi responde a Gade: estou muito angustiado. Esse estou muito angustiado fala muito. Por quê? Porque ele sabia que as consequências do seu pecado seriam gravíssimas e que ele ia ter que carregar esse peso, essa responsabilidade nas suas costas. Então Davi responde: estou angustiado demais. Prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair nas mãos dos homens. 4 pontos. Davi reconheceu que pecou. Davi assume a responsabilidade e as consequências do seu pecado. Davi assume que quando pecamos, a melhor coisa a fazer é correr para o Senhor. E o 4º ponto, Davi sabia que as misericórdias do Senhor são infindáveis. Reconhecer que pecamos, ou reconhecer que somos pecadores, é algo que deve ser normal na vida de todo cristão. Mas o mais importante que precisamos aprender é que nós precisamos não só reconhecer que somos pecadores, mas precisamos reconhecer que nós precisamos do Senhor, porque é Ele que vai nos dar o escape para a resolução dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já começa então por aí o primeiro ponto. Sou pecador. Senhor, eu preciso de ajuda. Reconhecer, se arrepender e se corrigir. Senhor, eu preciso de Ti. Não é ir falar com o padre ou falar com o pastor, não é ir tentar o suicídio, não é tentar corrigir de maneira própria, não. É ir ao Senhor e se confessar: Senhor, me perdoa, eu preciso de Ti. Segundo ponto, assuma a responsabilidade e as consequências do seu pecado. O salmista lá, o Salmo 51, 4, um salmo muito conhecido de Davi. O versículo 4 diz assim: pequei contra ti. Aqui já é um outro pecado de Davi. Aqui, Salmo 51 já está falando do pecado dele com Betseba. E ele reconhece o seu pecado. Pequei contra ti, e contra ti somente. E fiz o que é mal diante dos teus olhos, por isso a sua sentença é justa, e o teu julgamento é puro. Muitas vezes, nós vamos ter que lidar com as consequências do nosso pecado. Davi, ele teve que ficar com 70 mil mortes nas suas costas. Gente, que peso. Isso é um peso incalculável. A culpa, olha que coisa. Levar essa culpa é complicado. A culpa, ela nos corrói. Esse sentimento de culpa é uma prisão que vai nos destruindo pouco a pouco. Consequência do pecado. Uma outra consequência do pecado é a humilhação. O pecado nos humilha. Vocês já pararam para notar, para perceber, tanto com algumas histórias bíblicas, como no nosso dia a dia? Satanás, ele nos incita a pecar. Mas ele não pega na nossa mãozinha, vamos lá pecar. Não, ele não faz isso. Ele nos incita, ele nos estimula, ele nos incentiva a pecar. E aí, quando a gente está lá pecando escondido, o que ele faz? Ele levanta a toalha para todo mundo ver. Ele nos expõe, ele nos humilha. Certo? Isso é ruim, isso é desagradável. Uma outra coisa, muitas vezes nos tornamos insensíveis
ao pecado. Quando não nos arrependemos, quando não buscamos ajuda, a gente cai num ciclo vicioso do pecado, que pecar já se tornou algo normal. A gente já fica insensível, né? A gente vai naquele ciclo e por aí vai. Uma outra coisa interessante sobre o pecado é que o pecado nos faz passível ou passíveis de sermos julgados pela lei. O castigo da lei. Alguns pecados são crimes e podem levar vários tipos de castigos aplicados pela justiça humana. Há alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, nós conhecemos um jovem, eu e Renato, que passou por uma experiência que nos ensinou muito. Ele foi um rapaz que na sua adolescência, ali, pré-adolescência, participou de um crime, um assalto, e neste assalto ele acabou matando uma pessoa. Foi preso, e durante algum tempo preso, em uma das suas visitas, ele fugiu. Certo? Quando ele fugiu, ficou um tempo fora da cadeia, né, porque fugiu, ele teve um encontro com Cristo. Aí Shazam, não teve jeito, teve a sua vida transformada, não teve opção. Quem passa por Cristo, olha, é impossível, a menos que tenha um coração muito duro, não será transformado. E esse jovem, ele foi transformado por Jesus Cristo. E ele não conseguiu mais viver uma vida de mentira. Ele tinha mudado o nome, já tinha mudado os documentos, já tinha mudado tudo. Mas ele sabia que ele estava errado. E não demorou muito. O que ele fez? Ele procurou, ele orou bastante, buscou alguns amigos de oração, oraram, e ele foi até uma delegacia, ele foi lá no delegado, contou a história dele e se entregou. Interessante que nem o delegado queria prender ele. O delegado falou, não, já vi que você está restaurado, você está regenerado. Se você voltar para a cadeia, você vai ser estragado de novo. Não volta, não. Não. Diante de Deus, eu fui perdoado. Mas diante das leis humanas, eu estou na dívida. E eu preciso voltar para lá. E interessante que Deus fez uma obra tão grande na vida dele, que aí foi para lá, óbvio, o que aconteceu? Abriu igreja na cadeia, pregou o evangelho na cadeia, cumpriu a sua pena e hoje está aí dando frutos para a glória de Deus. É isso que Jesus faz na vida daquele que se entrega a Ele. Pode ser o cara mais podre deste mundo, pode ser Davi, pode ser César, pode ser André, pode ser Alex, Leandro, Herbert, pode ser qualquer um de nós. Deus transforma, Deus restaura, Deus cuida. Não importa o vale que a gente vai ter que atravessar, Deus vai cuidar. Assuma os seus erros, assuma os seus delitos. Senhor, eu pequei, estou arrependido, preciso de ajuda. Talvez eu estou passando por uma fase que sozinho eu não vou conseguir, então me ajude. O pecado de Davi custou 70 mil vidas, 70 mil homens. Imagine, sei lá, talvez 30 mil famílias sem os seus maridos. Talvez 30 mil famílias sem maridos e filhos. Talvez 70 mil viúvas. Ou cerca de pelo menos 70 mil pessoas, 70 mil amigos tristes, chorando, lamentando a morte de pessoas que não tinham nada a ver, porque tudo isso foi consequência do pecado de um único homem. E assim vai. Aqui nós estamos olhando para a situação de Davi, mas nossos pecados causam mortes também. Pode ser que não cause 70 mil mortes, mas se nós bobearmos, vai causar a nossa própria morte, a nossa própria condenação. Por isso o ideal é o quê? Correr para Deus. Assuma o seu erro, assuma os seus pecados, assuma a responsabilidade de não voltar a fazer mais, arrependa-se verdadeiramente diante de Deus e corra para Deus. Não fuja de Deus, corra para Deus. Davi entendeu isso quando ele diz, olha, eu prefiro cair na mão de Deus
do que cair nas mãos dos homens. Eu vou padecer, mas aqui eu sei que eu terei que assumir e responder as consequências diante de Deus pelas minhas falhas. Mas eu sei que quando Deus disciplina, por mais que a gente sofra, por mais que venha a doer, por mais que a gente perca noites de sono chorando, tristes, as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas. Ele é misericordioso, Ele é misericordioso, nós não precisamos fugir dele. A tendência natural do ser humano, a nossa tendência natural é o quê? Quando nós erramos, nos escondermos, fugirmos. Isso é fato. Um filho quando apronta, claro que os meus nunca aprontaram, só os do César, só os da Cátia. Eles aprontam e ficam quietinhos demais. A Manuela, não é isso? Quem tem pai, quem foi pai, quem é pai, sabe disso. O filho, quando apronta, desaparece. Ou então fica quietinho demais. Gabi, quando está quietinha, aliás, qualquer um, né? A criança está quietinha demais, você já começa a gritar. Está aprontando. Está aprontando. Não é assim, Daiana? Está aprontando. Gabi, quando ficava quieta demais, a gente já chamava até o bombeiro, que alguma coisa está acontecendo. É assim. Quando nós aprontamos, ficamos quietinhos, nos escondemos, fugimos. Eu não vou para a igreja. Eu vou ficar uns 20 dias sem aparecer na igreja, que aí todo mundo vai esquecer que eu pequei. Não vou tomar ceia. Não vou tomar ceia, porque senão vou aumentar ainda mais as consequências do meu pecado. Olha isso. A ceia justamente é para que nós nos endireitamos, nos compromissamos com o Senhor e vamos participar do corpo, da festa, da celebração. Lá no Éden, quando Eva pisa na bola, qual a primeira coisa que eles fazem? Ele come do fruto. Pequei. Deus falou para não comer do tal do fruto. Ela foi lá e nhaque, comeu. Dá para o rapazinho lá, para o Adão. Adão vai lá e nhaque. Aí, pecaram. E o que eles fazem? O que acontece na vida deles? Descobri, pequei, reconheço que estou nu. Olha aí, reconheci que eu pequei. Em vez de já sair correndo atrás de Deus, Deus, pisei na bola, me perdoa. Não, o que eles fazem? O texto vai dizer lá, eles fizeram lá umas roupinhas lá de figueira, não é isso? E vamos nos esconder. Se a gente ficar quietinho aqui escondido, à tarde quando Deus vir passear no jardim, e ele vai ver que está tudo normal. Ele não vai ver a gente, ele nem vai lembrar. Deixa quieto, amanhã é outro dia, ele já esqueceu. E aí Deus, quando vai passear no jardim, ele chama, opa, dona Eva, senhor Adão, o que está acontecendo? Eu descobri que eu estava nu, e aí eu resolvi me esconder. Muitas vezes nós fazemos isso. Senhor, eu pequei, então eu vou ficar quietinho, eu vou me esconder. Não, vamos correr para o Senhor. Arrependa-se verdadeiramente e corra para os braços do Pai. Senhor, eu pequei, eu preciso de ajuda. A transformação começa aí, quando nós reconhecemos que não somos nada, que nós não vamos conseguir nada sozinho, que nós precisamos do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, nos assumirmos. Nós precisamos aprender a buscar ajuda. Algumas situações é difícil caminhar sozinho, por isso somos uma comunidade. Procure seus pastores, procure seus líderes, procure seus amigos, pessoas íntegras de confiança. Também você não precisa ficar se expondo, né? Colocar lá na internet, no Facebook. Mas você tem pessoas íntimas de confiança que vão orar com você, que vão auxiliar você, que vão te ajudar a caminhar, que vão te ajudar a crescer neste processo. Discípulos fazendo discípulos, lembram-se disso? Amigos de oração. Olha, Renata, estou passando por uma situação que está difícil, ora comigo. Sabe, vá até a casa de alguém, ore comigo. Ligue, preciso de uma oração. As coisas estão difíceis. Tem gente que pensa que a vida do crente é só bênção, né? A vida do crente é só bênção, é só paz, é só alegria, é só fartura. Tudo bem que tem muitas vezes que farta muita coisa mesmo, não é isso? Mas vejam que a vida do crente também é luta. A vida do crente também é dificuldade. A vida do crente é guerra. Nós passamos por doença, nós passamos por sofrimento, por choro, por tantas coisas.
Mas o Senhor sempre está conosco. Nós não precisamos correr dele e se esconder, não. Nós precisamos ir para ele. Davi teve 3 opções, e o que ele fez? Ele, não, eu vou correr para o Senhor, porque eu sei que apesar das consequências que eu terei que enfrentar, apesar das consequências que eu terei que carregar, ainda assim, Ele é misericordioso e está cuidando de mim. Igreja, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você. Tudo o que Davi passou, como consequência do seu coração pecaminoso e do seu comportamento, o fez crescer. Determinadas lutas que passamos, determinados desertos que nós enfrentamos, nos fazem crescer. A gente só não aprende com as dificuldades, a gente só não aprende com as lutas quando nós não queremos aprender. Se nós temos um coração voltado para o Senhor, nós vamos aprender, e vai ser rápido esse aprendizado. Algumas vezes passamos por desertos longos, prolongados, 38 anos no deserto, como o povo de Israel, porque muitas vezes nós não queremos aprender. Mas quando nós aprendemos, nós crescemos. A graça de Deus transformou a vida de Davi. A graça de Deus transforma as nossas vidas. É a graça dele sobre cada um de nós. Às vezes vai vir um puxão de orelha, mas isso é graça. Às vezes vai vir um alerta, mas isso é graça. Às vezes vamos ser castigados, vamos sofrer, mas isso é graça. É o Senhor trabalhando, é o Senhor cuidando. Davi, ele tem a sua vida mudada, o seu coração transformado. Olha lá o Salmo 131. Senhor, o meu coração não é mais orgulhoso e nem os meus olhos são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Essas coisas são para o Senhor resolve, o Senhor decide. Eu quero ter um coração que agrade a Ti. Versículo 2, pelo contrário, eu me acalmei, eu aquietei a minha alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e sempre. Ó ICT, põe a esperança no Senhor, agora e sempre. Não importa o que venha a acontecer, coloque-se debaixo do Senhor. Tudo se fez novo para Davi. Uma nova vida, um novo dia, um novo coração. E eu quero dizer aqui para nós nesta manhã, tudo pode se fazer novo nas nossas vidas também. Há um renovo a cada novo amanhecer. A noite escura sempre finda-se com o pôr do sol, com um novo pôr do sol. Há alguns dias, um novo pôr do sol mais nublado, mas na maioria dos dias, aquele lindo sol raiando, nos alegrando, nos animando. Assim são as misericórdias do Senhor. Todos os dias, elas são renovadas sobre as nossas vidas. O Deus de Davi é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. É o nosso mesmo Deus. Hebreus 13:8 diz, né? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Confie. Apenas confie no Senhor. Tenha uma vida que agrade ao Senhor. Ah, é fácil? Não é, mas busque no Senhor. Busque o direcionamento do Senhor. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te dirigir. Faça campanha de oração. Entregue o seu dízimo de oração. O dia tem 24 horas. Ore 2 horas e 40 minutos por dia. Precisa vir trazer R$1.000 de dízimo aqui, não. Deus não é mendigo, não precisa disso, não. Mas faça as suas 2 horas e 40 de oração por dia, que você vai ver como você vai crescer, como você vai prosperar, como você vai enriquecer. Entregue-se ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, o seu coração ao Senhor, que o resto vem junto. Vem o bolso, vem junto, vem a carteira junto, vem a conta corrente, tudo isso vem junto, mas vem com conhecimento, vem com racionalidade, vem com entendimento, essa é a palavra. Toda a sua vida vem com entendimento. Quando você tem um coração que agrada ao Senhor, todo o resto vem com entendimento. Você adora com entendimento, você busca entendimento, porque todo esse entendimento vem do alto.
vem do Senhor. A continuidade da vida depende da nossa fidelidade a Deus. No caso de Davi, nesse caso específico, lá no caso de Betseba, ele sabia disso. Que para ele continuar vivo diante de tudo o que estava acontecendo, ele precisava ser fiel a Deus. Nós podemos continuar vivos aqui também, sendo infiéis, mas isso vai acarretar numa morte eterna, lá no final. E as nossas escolhas feitas aqui agora vão ter consequências lá na eternidade. Por isso que a nossa fidelidade a Deus vai ter consequência direta na continuidade da nossa vida. Tanto com temor, com amor, ou até mesmo uma vida de obediência e fidelidade às leis aqui e às leis do Senhor. Ainda assim funciona a lei de Deus. Assim como nós vamos ver que na lei humana, criminosos cometem crimes e são presos, são punidos pelos seus crimes, há necessidade de lei, né? Senão vira uma bagunça, vira anarquia. Mas há também as leis de Deus. Então nós vamos ver que diante delas, das leis de Deus, Israel fracassou, Davi fracassou, nós fracassamos e por isso fomos separados de Deus. E quando nós falamos da lei de Deus, para que serviu a lei? Para mudar a dieta do povo hebreu? Para diferenciá-lo dos povos pagãos? Também. Mas o principal papel da lei foi nos conduzir a Cristo. Gálatas vai dizer que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que quer dizer aio? Aio vem da raiz grega, ela quer dizer conduzir. Pedagogo, hoje pedagogo tem a ver com professor, profissão, essas coisas. O pedagogo, o aio, era aquele que era responsável de cuidar, tipo um babá, que cuidava das crianças e o conduzia para a escola ou para outros lugares. O aio, o pedagogo, ele educava, ele, se precisasse, ele disciplinava, colocava de castigo, mas ele direcionava aquela criança até a sua fase adulta. Conduzia. É esta a ideia. A lei serviu de aio, serviu de condutor para nos mostrar, para nos direcionar a Jesus Cristo. Esse é o papel da lei. E quando nós vemos a lei, ela serviu também para nos mostrar, para gritar, olha, isto é errado e isto não é errado. A lei serviu, como diz lá em Romanos 5:20, para que a transgressão ressaltasse. A corrigida tem a revista corrigida, ela tem uma tradução muito gostosa que todos nós sabemos de cor e salteado. A lei serviu para que a transgressão surgisse, aparecesse, fosse mostrada. Mas aonde abundou o pecado, vocês vão ter uma nova oportunidade. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha as misericórdias do Senhor aí. Aonde há o pecado, superabunda a graça, porque superabunda perdão. O Senhor está aqui para perdoar os nossos pecados, para perdoar as nossas falhas, para nos ajudar a viver firmes com Ele, para nos ajudar a resistir às ciladas de Satanás que enfrentamos todos os dias. Onde há pecado, há abundância de graça. Aleluia! Nós escolhemos a morte tanto espiritual, quando nós negligenciamos as coisas de Deus, como a morte física. Nós temos que escolher a morte física, porque por conta do pecado, nós falhamos, por conta do pecado, nós falhamos e perecemos. Todos nós, a morte entrou no mundo por causa de um pecador, por causa do pecado. E nós vamos escolher isso daí. Mas agora, por conta do pecado, que nos trouxe a morte eterna, que nos trouxe a separação, o sangue de Cristo deu a liga. O sangue de Cristo fez a ponte. Hoje nós temos acesso ao Pai. E a morte para o cristão, a morte para o crente, deixou de ser algo terrível, porque as misericórdias do Senhor pega cada pecador aqui e leva para a glória. A misericórdia do Senhor, o amor do Senhor o trouxe até a cruz para fazer a ponte.
Hoje nós temos acesso a Deus por causa das suas misericórdias. Foi o amor, foi a compaixão, foi aquela coisa, aquele desejo muito grande, aquele desejo divino de restaurar o relacionamento com o ser humano que fez Jesus encarnar-se e morrer por nós. A nossa esperança, portanto, está em Cristo, somente em Cristo, na sua obra na cruz, na fé em Cristo Jesus. Em Cristo tudo se fez novo, somente em Cristo. Não é na virada do ano, não é na virada do dia, não, é em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. A cada manhã um novo recomeço. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois os seus santos, e louvai o seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode uma noite durar, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Davi sabia que há um tempo certo para tudo na vida. Há tempo de chorar e tempo de sorrir, Eclesiastes vai dizer isso. Tempo de esperar, tempo de receber. Sim, Davi sofreu as consequências dos seus pecados. Chorou muito, eu imagino que ele chorou muito. Eu imagino que ele sofreu muito por isso. Mas nada que durasse a vida inteira. Pois logo veio o socorro e o refrigério do Senhor. A noite passou e com ele um novo dia chegou. Uma nova oportunidade chegou. E o Senhor está nos dizendo isso. Se choramos à noite, é hora de nos arrependermos, porque o novo dia está chegando. Se passamos por lutas, por sofrimentos, mas pastor, eu já estou passando por um deserto já faz tantos anos, já faz tanto tempo. Permaneça firme no Senhor, porque este deserto vai passar e um novo dia vai raiar. Essa noite complicada vai passar e um novo dia vai raiar, e viveremos diante deles felizes, porque o Senhor está conosco. Por um instante o rei sofreu, mas o favor de Deus esteve com ele a vida inteira. E este mesmo Deus está aqui, e o favor de Deus está sobre as nossas vidas pela vida inteira. Pode haver noites de pranto, noites de choro, mas todas elas seguirão com um recomeço fantástico. E nós temos aqui experiências suficientes para buscarmos no Senhor aquilo que pode nos dar esperança. E aí eu vou lá para Lamentações de Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha herança é o Senhor, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, sabemos, nem tudo é um mar de rosa, mas as misericórdias do Senhor estão sobre o seu povo. O amor, a graça, a compaixão dele está sobre cada um de nós. Por mais difícil que seja a situação, por mais difíceis que sejam os nossos dias, nenhum de nós aqui mendigou o pão. Nenhum de nós aqui andou sem roupa por aí. Nenhum de nós aqui morreu de fome. O Senhor está cuidando de tudo. A gente se ajuda. Sofreu, olha o que nós falamos aqui hoje. Está passando por alguma situação difícil? Busque a Deus, busque um amigo, busque um irmão. A gente compartilha tudo. A gente ri junto, a gente chora junto. É assim que funciona, isso é ser cristão, isso é cristianismo, isso é comunhão. Nós começamos o culto hoje falando em Atos 2, no partir do pão e nas orações, é isso. Se um dia a gente come picanha, no outro dia tem que comer ovo, a gente come ovo. Se no outro dia não tiver ovo, vai ser um copo d'água, vai ser um copo d'água, e assim vai. Isto é comunhão. Caminhamos juntos, e isto também é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor tem prazer em usar de misericórdia para com os seus filhos. E aí eu vou caminhando para o final. A misericórdia tem a ver com compaixão. Compaixão tem a ver com amor.
Compaixão tem a ver com muito amor. Compaixão tem a ver com Jesus Cristo, ao ponto de se padecer com você. E para finalizar, a gente pode definir misericórdia, a gente pode definir compaixão com auxílio do profeta Isaías, lá no capítulo 53, que diz assim: ele foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi desprezado e foi rejeitado pelos homens, homem de dor e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso é misericórdia, isso é compaixão, é levar sobre si toda a ira de Deus, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. O choro pode durar uma noite, mas a cada novo amanhecer nós temos um novo dia. Nós temos a oportunidade de fazermos diferente. Nós temos a oportunidade de sermos melhores, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.